Olá, meninas, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda e hoje nós vamos fazer a correção das atividades de ciências do 7º ano, da 12ª lista referente a fenômenos naturais e tectonismo, certo? Então vamos lá, lembrando que a correção dessas atividades serve como uma revisão para a nossa DF de amanhã, certinho? Então vamos lá. Atividade número 1. Explique o que são fenômenos naturais e dê exemplos. Gente, o próprio nome já diz, né? Fenômeno natural é aquele que acontece naturalmente sem que haja nenhuma intervenção do ser humano. Então, um fenômeno natural é um acontecimento não artificial, ou seja, ocorre sem a nossa intervenção. Por exemplo, terremotos, vulcões, furacões, tempestades, ventanias. Esses acontecimentos que vêm naturalmente, né, que vem da natureza, é um fenômeno natural. Artificial é quando ocorre com a nossa intervenção, certo? Essa daí eu acho que está muito claro, né? Muito fácil. Número 2. Então, pronto. A número 1 já fizemos. Número 1, pronto. Vamos para a número 2. Explique. Só um instantinho, peraí. Explique quais fenômenos naturais podem ser causados pelo movimento das placas tectônicas. Então, relembrando, né? Toda a estrutura do nosso planeta ele é formado por 3 camadas, lembra? Crosta, a mais superficial, o manto, a intermediária e o núcleo. Então, a crosta, você imagina ela como um quebra-cabeça. São várias camadas que a gente chama, são várias placas que a gente chama de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas se encaixam como um quebra-cabeça, formando a estrutura, né? Formando a crosta, a estrutura terrestre. E é a camada na qual nós estamos inseridos. Então, essas placas tectônicas, elas se movimentam, porque tem uma energia que é liberada do interior da Terra, existe um movimento do magma, das camadas inferiores, que faz com que essas placas se movimentem, às vezes de forma mais intensa, às vezes de forma mais amena. Bom, e o que resulta a movimentação dessas placas tectônicas? A movimentação das placas tectônicas, ela vai atuar na formação de quê? Olha aqui, vejam bem. De montanhas. As montanhas, deixa eu trocar a cor, porque essa não ficou muito boa. Isso. As montanhas, elas são formadas a partir do movimento das placas tectônicas. Obviamente que não é uma coisa, você dormiu, aí amanhã tem uma montanha. Às vezes isso leva milhares de anos para acontecer, né? Ou se ela fosse formada rapidamente, nós teríamos muitas consequências, além apenas da formação da montanha. Fossas oceânicas também são formadas a partir do movimento das placas tectônicas. Atividades vulcânicas também são formadas a partir dessas placas tectônicas, desses movimentos. Os terremotos e as tsunamis, que são geradas a partir de um terremoto que acontece no subsolo, no solo, no caso do oceano, certo? Então, tudo isso é formado a partir do movimento das placas tectônicas. Número 2. Número 3. A teoria da tectônica das placas, ou placas tectônicas, explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera. Alguém sabe me dizer, você se lembra o que é litosfera? Nós temos a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. A atmosfera é a camada de gás que envolve o planeta, né? O ar, toda a camada de gás que envolve o planeta Terra. A hidrosfera é toda a água presente no planeta Terra. E a litosfera é toda a parte sólida que envolve o planeta Terra. Então, vamos lá. O que é incorreto afirmar em relação à tectônica das placas, a teoria da placa tectônica, em relação à litosfera? Bom, a litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre, formada por placas que flutuam em várias direções sobre o manto. Essa a gente fica em dúvida, né? Ficou bem. Vamos para as outras? Pode ser que seja essa. Então, vamos observar as outras.
B. O movimento das placas pode ser convergente, divergente, aproximando ou afastando. Ah, muito bem, gente, é porque é incorreta, né? Então, essa daqui, ó... Deixa eu mudar lá, peraí. Então, essa daqui... Oh, bodega. Ok. Então, essa daqui é verdadeira. A litosfera é a parte rígida que compõe a crosta terrestre. Sim, a parte rígida, ó. Verdadeira, formada por placas que flutuam em várias direções sobre o manto. Sim, não tem uma direção pré-definida. Letra B. O movimento da placa pode ser convergente ou divergente? Sim. Elas podem se afastar ou elas podem se movimentar em direção uma à outra ou elas podem se afastar. Aí, ó. Aproximando-as ou afastando ou ainda deslizando uma em relação à outra? Sim. Então, essa alternativa... Então, a alternativa B também é verdadeira. Sim, elas podem se aproximar, elas podem se afastar ou elas ainda podem deslizar umas sobre as outras, em direção umas das outras. O tectonismo, o que é o tectonismo? Essa palavrinha aqui, ó, é o movimento das placas tectônicas. É responsável por fenômenos como a formação de cadeias montanhosas? Sim, nós falamos isso no exercício anterior. Ela é responsável pelas erupções vulcânicas? Sim, também. E ela é responsável pelos terremotos? Sim, também. E pela deriva dos continentes? Deriva dos continentes é a teoria que explica a atual formação dos continentes. Que os continentes eles têm essa formação devido à teoria das placas tectônicas, ou seja, devido aos movimentos que as placas tectônicas vão realizando ao longo dos milhares de anos. Então, até agora, todas as alternativas são verdadeiras. Alternativa D. O movimento das placas tectônicas não está relacionado com a formação de vulcões e terremotos? Essa alternativa é falsa. Obviamente que é falsa, porque nós acabamos de ver aqui, ó, na alternativa C, que ela é responsável pela formação de vulcões e terremotos. Então, a alternativa que a gente deve marcar é a alternativa D. Essa é a nossa alternativa falsa. Muito bem. Letra D. Certinho? Próxima atividade, então. Vamos lá. Ó, explique por que no Brasil não temos fenômenos como tsunami e terremotos de grande intensidade. Por que, meninos, que eu fiz questão de deixar aqui, ó, grande intensidade? Porque se eu disser que no nosso país não existe terremoto, é mentira, existe. Só que por um motivo, esses terremotos, eles quase não são percebidos, porque eles acontecem uma intensidade muito pequena. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos em cima, no meio, no centro de uma única placa tectônica, que é a sul-americana. E os abalos sísmicos, os vulcões, tudo isso ele é percebido, os vulcões principalmente acontecem quando a gente tem junção de placa tectônica. Nós não estamos na junção das placas tectônicas, nós estamos sobre uma placa tectônica inteirinha e bem no meio dela. Então, na verdade, não ocorrem terremotos de grande intensidade. Vejam bem, porque terremoto ocorre, só que de intensidade pequena. Então, não ocorre terremotos de grande intensidade pelo fato do país estar localizado no centro de uma placa tectônica. Qual é essa placa? A sul-americana. E os maiores abalos, eles ocorrem aonde? Ó, eles ocorrem nas bordas ou no encontro entre placas tectônicas, certo? Então, tá bom. Número 5. Vamos para o número 5. Número 5. Quais as principais consequências dos terremotos? Quais são as consequências dos terremotos, meninos? Bom, prof, né? Como vocês dizem, a consequência dos terremotos vai depender da sua magnitude,
vai depender da sua escala. Ou seja, alguns terremotos não vai ter praticamente consequência nenhuma. Eles mal serão sentidos por nós. É o que acontece com os terremotos que acontecem no nosso país. Mas, dependendo da intensidade desse terremoto, a gente pode ter... Então, depende da intensidade. Alguns terremotos podem causar destruições inimagináveis para nós, né? Que a gente não vive, graças a Deus, essa realidade. Eles podem, por exemplo, causar destruição total de casas, prédios, pontes, além de causar fendas na superfície. Eles podem danificar sistemas de esgoto, água que se encontra no subsolo e que podem ser quebrados por causa dos abalos sísmicos. Então, eu só posso definir uma consequência se eu souber qual é a intensidade do terremoto, certo? Então, depende da intensidade. Pode ocorrer apenas pequenos tremores de terras, até a destruição total de casas, prédios, pontes, além de causar fendas na superfície, danificar sistemas de esgoto e água que se encontram no subsolo e que podem ser quebrados. Certinho? Então, depende da intensidade do terremoto. Próxima atividade. Explique o que são terremotos e quais são os fatores responsáveis pela sua ocorrência. Então, o terremoto é um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre, graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. Então, os terremotos, eles acontecem por causa dos movimentos das placas tectônicas. É um tremor abrupto, ou seja, é um tremor que acontece normalmente inesperadamente e que pode ser sentido por nós na superfície. Mas a intensidade desse tremor ele pode variar muito, de um tremor leve, que quase não vai ser sentido, a um tremor muito forte, que pode levar a grandes consequências. A ocorrência dos terremotos está diretamente relacionada com o movimento das placas tectônicas, certo? Então, os terremotos são tremores abruptos que acontecem devido ao movimento das placas tectônicas, certo? Bom, meninos, e para fechar a nossa última atividade, né, do dia, eu tinha pedido que você pintasse a imagem abaixo, certo? E aí eu já peguei ela colorida, porque eu não havia possibilidade de pintar ela aqui. Então, vejam bem, aqui em cima, ó, eu vou utilizar a imagem para a gente relembrar algumas coisas. Olha, aqui nós temos a nuvem de cinzas e gases, que é o que é expelido pelo vulcão durante o seu processo de erupção. Aqui, quando esse material incandescente sai do vulcão, nós chamamos ele de lava. Veja bem que não é larva, né? A larva é o bichinho da goiaba, por exemplo, a gente pode chamar de larva, certo? Então, a lava é o material incandescente que é expelido pelo vulcão. Aqui em cima a gente tem uma nuvem de cinzas e gases, lembrando que o vulcão também ele pode liberar até rochas de pesos variáveis. Aqui a gente tem a cratera do vulcão, né, que é por onde esse material ele vai chegar à superfície terrestre. Aqui nós temos o cone é como se fosse um canudo, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mudar a cor, que talvez fique melhor para você visualizar. Um pouco verde. Ok. Aqui, ó, o cone. Opa, tô lá do lugar errado. Aqui, ó, meninos. Então, vamos lá. Aqui, ó. Cone. Tá vendo? Aqui, ó. Na verdade, é melhor eu circular aqui por fora. O cone é toda a extensão do vulcão. Por isso que se chama cone, porque tem o formato de um cone, certo? Agora, o canudo, que eu havia dito anteriormente, na verdade é a chaminé. Nós chamamos de chaminé secundária. É a chaminé por onde o material vai ser expelido até a superfície.
A gente tem uma chaminé principal aqui, que é a chaminé principal, por onde a lava vai chegar até a superfície. E as chaminés secundárias são aquelas que estão interligadas a essa chaminé, levando lava para ela. E aqui embaixo, que nós temos a câmara magmática, que é onde a gente tem esse material líquido, pastoso, incandescente. É por onde esse material chega até a chaminé para ser, então, liberado através da cratera. Esse material, enquanto ele está dentro do vulcão aqui, ele é chamado de quê, gente? De, magma. Muito bem. Esse material, enquanto está dentro do vulcão, ele é chamado de magma. Ele é chamado de magma. Depois que esse material ele chega à superfície, a gente chama ele de lava. Bom, eu tenho certeza que você pintou muito lindo o seu vulcão. Espero que a correção dessa atividade tenha sido válida e importante para te ajudar a solucionar suas dúvidas. E qualquer coisa você pode me procurar no particular, certo? Estou com muita saudade de vocês. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.